amigos, estamos de volta com mais um vídeo no canal. Lembrando e deixando bem claro que as histórias que eu trago aqui no canal não são minhas, são apenas interpretações de histórias reais e baseadas em fatos reais, tá bom? Mas sempre tem o intuito de estar ajudando, trazendo uma lição de vida e muitas das vezes uma reflexão. Então vamos parar de enrolação e cola comigo nesse vídeo, que é sucesso! Eu sempre fui uma menina muito influenciável. Eu sentia a necessidade de estar fazendo tudo que as minhas amigas faziam. Eu tinha necessidade de me maquiar como elas, de me vestir como elas. Eu queria estar sempre na moda junto com elas. Enfim, isso, gente, pensando hoje, sabe? Eu acho totalmente desnecessário, eu acho muito chato. Porque hoje você tem que se esforçar pra ser você mesma e não querer ser uma cópia igual das outras, entendeu? Só que, enfim, na época eu era desse jeito. No meu grupo, todas as minhas meninas já tinham tido a primeira vez mesmo, de fato. E eu nunca tinha tido. Então elas ficavam me zoando, ficavam falando: ai, amiga, vai, é bom, você vai gostar, é assim, assado, a minha foi assim, foi assado. E eu ficava fascinada por aquilo, mas tinha muito medo. Eu tinha medo de não ser aquilo que elas diziam. E a minha mãe não conversava comigo sobre isso. Então, tipo, era um tabu, sabe? Que na minha casa não podia se falar sobre isso. Eu não falava sobre isso com a minha mãe perto de mim. Enfim, era um tabu. Mas as minhas amigas, na rodinha, sempre conversavam e eu achava muito interessante. Eu ficava muito curiosa. Será que é assim mesmo? Aí ela dizia que não sentiu nada, que foi muito bom e tal e tal. E todas falavam a mesma coisa, né? Hoje eu vejo que todas falavam para não ficar por baixo das outras. Pode ser, gente, que aquilo fosse até mentira, sabe? Tudo aquilo que elas diziam, que fez isso, fez aquilo. Talvez não tenha sido nem aquilo tudo, mas enfim, elas falavam que foi sim. Teve um dia, gente, que eu fui na casa de uma amiga e a gente foi pra calçada. A gente ficou do lado de fora na calçada, né? E a gente ficou conversando e tal. E um rapaz passou na bicicleta e ficou olhando pra nós duas. Aí eu falei: amiga, ele ficou olhando muito pra você, ele tava vidrado em você. E a minha amiga ficou se achando, sabe? Ficou tipo: ah, foi mesmo e tal. Então, a minha amiga pediu pra eu ir lá conversar com ele, pra ela, que ela tava com vergonha. Então eu fui, né? Eu sempre fui uma desavergonhada e fui. Aí quando eu cheguei lá, eu falei que ela tava afim dele e tal. E ele, sabe o que ele falou? Ele falou assim: não, eu não gostei dela, eu gostei de você. E aí, rola ou não rola? Desse jeito, gente. E eu falei assim: ah, claro, vamos se conhecer e tal. Então ele se apresentou, a gente deu 2 beijinhos e tal. E ficamos conversando e trocamos contato. Eu dei o meu contato pra ele e ele me deu o dele, né? Então tá certo, eu voltei pra minha amiga. E eu falei assim pra ela: amiga, você não vai acreditar. Ele falou que gostou de mim. Aí a minha amiga: hã? Sério isso? E ela falou: sim. E eu falei: sim, ele gostou de mim, mas eu não sei se eu quero ficar com ele, amiga. Só que a minha amiga, não acreditando, foi lá nele perguntar. Gente, eu lembro até o nome dele. O nome dele era Sandro. Então ela foi nesse menino, foi lá no Sandro perguntar se era verdade o que eu estava falando. E ele falou que sim, que não era nada contra ela, mas que ele me achou muito bonita e que ele se interessou por mim. Aí a minha amiga, assim, né? Eu pensei que ela ia ficar muito chateada, já que ela não ficou. Ela ficou feliz. Então ela voltou lá e falou assim: amiga, aproveita então. Aproveita que você é a única da roda do grupo que ainda é virgem. Aí gente, eu fiquei muito nervosa, eu suava frio, gente, eu lembro que eu suava frio. Mas eu falei pra ela que me deu uma dor de barriga e eu fui pra casa. No outro dia, o Sandro ligou pra mim. E ele falou que queria me encontrar, que não ia ter ninguém na casa dele e tal. E ele morava por ali, pela vizinhança da minha amiga. E ele falou que não ia ter ninguém na casa dele, que a gente ia poder ficar à vontade pra conversar e tal. Que eu não precisava me preocupar, que a gente só ia conversar. Gente, eu tinha 14 anos nessa época. Aí tá certo, eu falei pra ele que topava, que aceitava, né? Liguei na hora pra minha amiga e falei: amiga, o Sandro ligou pra mim. Disse que tal dia não vai ter ninguém na casa dele, que ele vai estar sozinho, que a gente vai ficar à vontade pra conversar. Amigo, o que é que você acha que vai rolar? Amiga, eu acho que não tô preparada, eu tô muito nervosa. E comecei a falar, sabe, desesperadamente. E ela me acalmou, ela falou: vem aqui em casa. E eu fui na casa dela, né? E ela me acalmou, ela falou que se eu não quisesse, eu não faria nada, que a gente ia só ficar e tal. Aí tá certo, quando chegou um dia que a gente marcou, eu e o Sandro, fui na casa dele, fui na casa da minha amiga, na verdade.
fui na casa da minha amiga foi lá comigo e falou assim, eu tô aqui do lado de fora, tá bom? E eu falei, tá certo, amiga, mas não sai, porque eu não quero fazer nada com ele, não quero. Aí fui pra casa desse menino. A gente sentou no sofá, ele colocou um filme, a gente começou a assistir e tal. Ele ficou fazendo carinho na minha cabeça, no meu rosto, conversando comigo, fazendo elogios e tal. Só que, gente, ele começou a me beijar. Ele começou a me beijar, me beijar, me beijar. E até aí eu tava tranquila, tava tudo bem. Só que aí, gente, ele começou a passar a mão no meu corpo. Aí, ele me pegou no colo, gente, me lembro até hoje, ele me pegou no colo e me levou pro quarto dele. Quando ele me deitou na cama, o pinote que eu dei, eu levantei daquela cama com tudo, comecei a suar, já fiquei nervosa e falei pra ele que não queria aquilo, que eu não tava preparada e tal. E nessa hora, gente, bateu uma pessoa na porta, e eu disse, graças a Deus, a minha amiga. E quando ele foi abrir a porta, era a mãe dele, gente, a mãe dele. E ele falou, e simplesmente, gente, eu fiquei chocada. Até na hora mesmo, o dia, eu fiquei chocada. Ele falou assim pra mãe, mãe, eu tô ocupado. A mãe tinha acabado de chegar do trabalho cansada. A mãe, tá bom, meu filho, eu vou esperar aqui do lado de fora. Aí ele voltou, ele fechou a porta e voltou. Aí ele falou assim, tem certeza que você não quer? Eu falei, não, não quero. Eu tô muito nervosa, não tô preparada pra isso e tal. Aí ele falou, vamos voltar pra sala, vamos assistir. Só que, gente, ele queria me persuadir, ele queria tentar novamente. Só que nessa hora minha amiga percebeu que tava demorando muito, eu já tava morrendo de medo. E com vergonha de dizer que eu queria ir embora. Aí a minha amiga bateu na porta, ele pensou que era a mãe. Então ele abriu e a minha amiga olhou assim pra dentro e disse, vamos amiga, vamos pra casa que tá na hora, eu também tenho que ir pra casa. E ele olhou assim pra mim, olhou assim pra minha amiga. E eu simplesmente peguei minhas coisas e disse, tchau, vou embora. E fui, gente, e fui. E, gente, a mãe dele tava do lado de fora com a vizinha na calçada, esperando. Eu não sei, olha só, eu não sei o que esse menino falou. Eu não sei se ele falou pra mãe dele que rolou, se não rolou, entendeu? A vizinha e a mãe dele também deve ter pensado muito mal de mim nesse dia. E é algo que eu me arrependo. A minha reputação ali, eu acho que, sabe, foi lá embaixo. Porque quem é que vai acreditar em mim? E se ele tivesse sido um cara gabola, entendeu? Que fica falando, se gabando que pegou tal menina, que fez isso, que fez aquilo, que fez e aconteceu. Quando eu saí da casa dele, a minha cara queimava. Queimava de tanta vergonha, né? Eu queria procurar um buraco pra enfiar a minha cabeça dentro. Enfim, mas a minha amiga pegou na minha mão e a gente foi embora. E depois disso, gente, eles ficavam sempre atrás de mim. Sempre atrás de mim, querendo conversar comigo e tal. Mas eu ignorava totalmente, gente, porque eu fiquei com um trauma, sabe? Um medo tão grande. Depois disso, eu não fazia nem questão de ainda não ter feito nada, de ser diferente das minhas amigas. Eu não fazia nem questão, porque eu vi que aquilo foi muito pesado pra mim, sabe? Depois que o tempo foi passando, eu fui pensando, meu Deus, muito obrigada por esse livramento, porque poderia ter dado tudo errado, ele poderia ter me obrigado, ele poderia ter feito a força, né? Então poderia ter acontecido mil coisas. Eu tava na hora errada e no momento errado. Eu procurei aquilo, eu fui até a casa dele e poderia ter acontecido algo pior comigo, né? Mesmo não querendo, ele podia ter forçado, se ele fosse uma pessoa ruim. E é claro, a vítima nunca tem culpa. Então, muito cuidado, prestem atenção e não entrem na casa de estranho, meninas. Pelo amor de Deus, por favor, não façam o que eu fiz. Porque, graças a Deus, não aconteceu nada comigo. Mas nem sempre, né? O que não aconteceu comigo não quer dizer que também não possa acontecer com outra pessoa, enfim, gente. Mas, por favor, tomem muito cuidado. Então, gente, o que vocês acharam dessa história? Lembrando que a história não é minha, tá? Foi apenas uma interpretação de uma história real enviada por uma inscrita. E vocês viram na parte que ela falou que na casa dela era um tabu conversar sobre intimidades? Gente, você que é pai, você que é mãe, a gente tem que acabar com isso. Na nossa casa, a gente tem sim que conversar sobre esse assunto. Porque se você não conversa com seu filho sobre isso, ele vai aprender na rua. Vocês viram? Gente, é fato. É fato. As amigas conversavam com ela sobre isso. E com certeza, gente, as amigas falavam como ela falou mesmo. Pra não ficar por baixo, sabe? Pra não dizer que o delas foi diferente e o da outra, pra não ficarem com vergonha. Então isso acontece sim, gente, é fato. Então, pai, mãe, conversem com seus filhos.
Falem, é muito importante ter essa conversa dentro de casa. Porque se seu filho não aprende em casa, ele vai aprender na rua, tá bom? Tem muitos vídeos também, eu sempre falo aqui, os vídeos da Paula, da Maria Angélica, da Nath, né? Agora eu tô falando também sobre isso. Gente, é muito importante. Muitas meninas, tem muitas meninas novinhas aqui que seguem esse nicho, que gostam desse tipo de nicho. E elas muitas das vezes estão aprendendo assim, sabe? Com as experiências negativas. Então peguem essas experiências negativas e não queiram repetir o erro. Se ela tivesse ido pra casa desse menino e esse menino tivesse forçado ela, né? Claro que ela não tem culpa. A vítima nunca tem culpa. Nunca. O safado é ele. O culpado é ele. Mas se ela não tivesse se colocado na situação de risco, isso não teria acontecido. Então é isso. O que eu tô querendo dizer pra vocês não é que a vítima é culpada. Não. O que eu tô querendo dizer pra vocês é pra vocês evitarem de se colocar em situação de risco. Não se coloque em situação de risco. Tenham cuidado, meninas. Muito cuidado. É isso que eu sempre venho alertando vocês. Pra vocês terem cuidado, tá bom? Pra que não aconteça nada com vocês. Porque o que eu não quero pra mim, o que eu não quero pra minha filha, eu também não quero pra ninguém. Nem pro meu inimigo. Então é esse o objetivo do meu canal, é alertar vocês com as experiências negativas, para vocês não repetirem um erro, tá bom? Para vocês não querer que isso aconteça com vocês também. Então é por isso que eu sempre tô alertando, eu sempre tô dando conselho, trago essas experiências negativas para aconselhar vocês, tá bom? Então é isso, meus amores, espero de coração que vocês tenham gostado, deixa bastante like, deixa a opinião de vocês aqui no comentário, vamos interagir, gente, sobre o que vocês acharam dessa história. Se aconteceu já com vocês, se aconteceu com alguém próximo, tá bom? Deixa tudo aqui nos comentários que eu vou ter o prazer de ler todos e responder e dar coraçãozinho, tá bom? Deixa bastante like, se você for novo, caiu aquele paraquedas, se inscreve aqui embaixo. Ativa o sininho da notificação na opção todos, pra não perder nenhuma história. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!